Bom, pessoal, continuando aqui a resolver o exercício de equações simultâneas, né? Agora vamos para a parte final, que é a condição de posto, né? Lembrando, nós já fizemos a condição de ordem, né? Continuamos no mesmo sistema de equações. O que isso nos revelou? Que a equação A é subidentificada. Casão menos casinho menor do que mzinho menos 1. Tudo que é subidentificado eu não preciso ir para a condição de posto. A equação B e C, de fato, deram sobreidentificadas cada um, igualzinho os dois casos. Então, nós vamos para a condição de posto. O primeiro passo da condição de posto é a gente pegar e isolar os termos de erro, ok? Então, eu isolo ε1, ε2 e ε3. Tudo que está junto com eles eu passo negativo aqui do outro lado, né? Então, isso aqui é para a equação A, isso aqui é para a equação B, isso aqui é para a equação C, ok? Dito isso, a gente vai criar uma matriz maior aqui, entendeu? Uma matriz meio que a matriz principal, né? E aí a gente tem que ordenar quais são os elementos, certo, do sistema. Bom, todo o sistema possui a constante, tem a variável consumo, imposto, renda, moeda, transferência do governo e exportações, certo? Ou seja, essa matriz maior aqui, ela vai ter o quê? As colunas dela, elas vão ser caracterizadas por quê? Por todos os elementos, ou seja, a constante e as variáveis da equação, das equações, e as linhas vão ser equação por equação, entendeu? Então veja, vocês têm que começar sempre pela constante, aí você ordena. No caso, como é que eu faço, por exemplo? Lembra que a gente tinha já ordenado dessa forma? Então eu faço a mesma coisa. Primeiro eu coloco constante, depois eu coloco consumo, imposto, renda, depois moeda, transferência e exportação. Foi o que eu fiz aqui, entendeu? A gente vai analisar caso a caso, porque a gente está definindo as linhas e as colunas. Agora a gente tem que ver o que vai dentro dessas matrizes. Bom, na primeira equação, o que eu tenho? Quem é a constante? Menos A1. Quem é que acompanha Czão? 1. Quem é que acompanha T? Menos A3. Quem é que acompanha Y? Menos A2. Quem é que acompanha M? Menos A5. Quem é que acompanha Tzinho? Menos A4. Quem é que acompanha X? Ninguém. Na equação B, o que eu faço? Quem é a constante? Menos B1. Quem é que acompanha Czão? Ninguém. Quem é que acompanha T? 1. Certo? Porque, ó, é 1 vezes, a mesma coisa aqui, 1 vezes Czão. Quem é que acompanha Y? Menos B2. Quem é que acompanha Mzão? Menos B3. 0, 0. E Czão? Quem é a constante? Menos C1. Quem é que acompanha Czão? Menos C3. T maior, 0. Y. Quem é que acompanha Y? 1 vezes 1. 1 vezes Y. Então é. Quem é que acompanha M? Não tem. Então é 0. Quem é que acompanha Tzinho? Não tem. Então é 0. Quem é que acompanha X? Menos C2. Ok? Então, montamos a matriz maior. Certo? Dito isso, a gente vai analisar a condição de posto para cada uma das equações. Primeiro vamos analisar para a equação B, certo? O que a gente vai fazer para a equação B? Ó, isso é prática, tá? O que a gente vai fazer? Vocês estão vendo aqui a equação B, certo? A equação B, ela possui 3 zeros, certo? O zero aqui, o zero aqui e o zero aqui. A matriz que a gente vai usar para analisar a condição de posto, ela vai ser composta por elementos que estão acima e abaixo de zero. Então eu tenho 0 aqui e 0 aqui. Quem é que está acima e abaixo? Esse e esse. Então eu monto aqui a minha matriz, certo? Mas vejam vocês, essa matriz ela não é quadrada, ou seja, o número de linhas não é igual ao número de colunas. Então o que eu vou fazer? Ela possui 3 colunas e 2 linhas. Então o que eu vou fazer, gente? Nós vamos montando pequenos determinantes de matrizes quadradas. Ou seja, primeiro eu formo um determinante com isso aqui. Depois eu posso formar um determinante com isso e isso. E depois eu posso formar um determinante com isso e esse aqui, veja. Então primeiro eu fiz um determinante com a primeira coluna e com a segunda coluna. Depois eu fiz um determinante com a segunda coluna e a última coluna. Depois eu fiz um determinante com a segunda coluna e a terceira coluna. Ou seja, se a matriz não for quadrada, você pode fazer isso, entendeu? E veja, aí agora sim. Então é diagonal primária vezes diagonal secundária, diagonal primária vezes diagonal secundária, diagonal primária menos diagonal secundária. Entendeu? E a gente obteve essas seguintes condições. E são essas as condições de posto, entendeu? Porque pelo menos uma delas precisa ser diferente de zero. Então, ou menos C3 vezes A4, que é a determinante da primeira matriz, tem que ser diferente de zero.
ou menos C2 precisa ser diferente de zero, ou A4C2 precisa ser diferente de zero, ok? Por fim, aqui olhando a equação C, a gente vai fazer o mesmo processo, ou seja, olho para a equação C. Quais são os zeros? Tem zero aqui, zero aqui, zero aqui. Então, monto a matriz com isso, monto a matriz com isso e monto a matriz com esses elementos aqui, ok? Né? E aí, o que a gente vai fazer? Novamente, a gente vai dividir ela em pequenos determinantes. E aí, vou deixar para vocês fazerem, mas lembrando, a gente pode fazer um determinante primeira coluna com a segunda coluna, primeira coluna com a terceira coluna, segunda coluna com a terceira coluna. E a gente vai chegar nessa dadas condições aqui. Vejam se vocês conseguem fazer essa, ok? Obrigadão.